Dessa vez eu tô aqui para falar sobre a disciplina do pensamento e a reforma de caráter. Ou seja, nós vamos conversar um pouco sobre esse capítulo 24 do nosso estudo. Eu achei interessante porque, conforme nós conversamos nos capítulos anteriores, o próprio título deles fala bastante. A gente conversou sobre, primeiramente, o livre-arbítrio, depois sobre o pensamento. E agora a gente vem nessa disciplina do pensamento, a reforma de caráter, que é uma espécie de fusão dessas duas coisas. Nós temos o livre-arbítrio de um lado e o pensamento. Ou seja, essa disciplina do pensamento seria a aplicação efetiva do livre-arbítrio no que toca o nosso pensamento. Essa capacidade de poder disciplinar, de poder guiar e controlar de maneira mais consciente essa importante faculdade que nós temos que nos define enquanto seres humanos. A gente pode começar a trazer essa frase que Leon Denis nos traz para abrir esse capítulo, para apontar um pouco do que ele pretende dizer, dizendo que o pensamento é criador, dizíamos. Ele não atua só em torno de nós, influenciando nossos semelhantes para o bem ou para o mal. Atua principalmente em nós, gera nossas palavras, nossas ações e, com ele, construímos, a cada dia, o edifício grandioso ou miserável de nossa vida, presente ou futuro. Modelamos a nossa alma e o seu invólucro com nossos pensamentos. Estes produzem formas, imagens que se imprimem na matéria sutil e que se compõem um corpo fluídico. Assim, pouco a pouco, nosso ser povoa-se de formas frívolas ou austeras. Assim, graciosas ou terríveis, grosseiras ou sublimes. A alma se enobrece, reveste de beleza ou de uma atmosfera de feiura. Então, aqui, basicamente, a gente começa apontando essa capacidade, esse potencial que o nosso pensamento tem para não só modelar a nossa mente, aquilo que nós pensamos, mas também todo o nosso redor, determinando, como ele diz, né, essa povoa o nosso redor, com todas essas formas que ele consegue construir, porque posteriormente são plasmadas. E pensando sobre isso, nessa importância do pensamento, uma frase que me veio muito à cabeça enquanto preparava é aquela velha máxima que diz que seus pensamentos viram ações, suas ações viram hábitos, e os hábitos viram caráter, e o caráter vira o seu destino. Ou seja, ele aponta essa importância do pensamento, mas eu acho que a gente pode fazer uma distinção entre duas influências que ele tem, que esse pensamento tem na nossa vida. Entendendo primeiro uma influência mais material e uma influência mais metafísica, digamos assim. Essa influência material seria, por exemplo, como essa frase aponta, no sentido de que um pensamento mais direcionado, um pensamento focado, é mais suscetível de conseguir atingir seus objetivos, uma vez que ele sabe quais são os seus objetivos. Para além disso, uma possibilidade mais metafísica, digamos assim, que o pensamento nos traz, é a ideia de que reconhecer aos poucos essa influência, esse potencial criador que o nosso pensamento tem. Não só de direcionar nossas ações, mas também de moldar todo o ambiente no qual nós nos encontramos, toda essa esfera que nos cerca e que é profundamente influenciada por aquelas construções mentais que a gente faz para nossa vontade. Mas aí a gente continua tratando um pouco essa questão que é muito importante, quando a gente diz que somos o que pensamos, se pensamos com força, vontade e persistência. Mas, quase sempre, nossos pensamentos passam constantemente de um assunto a outro. Raramente pensamos por nós mesmos. Refletimos os mesmos pensamentos incoerentes do meio em que vivemos. Poucos homens sabem viver de seu próprio pensamento, a ouvir de fontes profundas nesse grande reservatório de inspirações que cada um traz em si. Mas que a maioria ignora e, por isso, traz um envoltório povoado por formas disparatadas. Então aqui a gente começa a perceber. Primeiro a gente faz essa contextualização apontando esse poder do pensamento, como ele é importante. Depois a gente faz um diagnóstico do momento em que vivemos para perceber quão mau uso nós temos feito dele, quão pouco tem sido esse nosso uso consciente dele. Porque quem de nós não tem uma certa dificuldade, ainda mais no momento que vivemos, em que
somos bombardeados continuamente por milhares de informações, por notícias que acontecem no mundo inteiro, por sempre uma nova tendência, sempre uma nova, uma nova música, uma nova questão, uma nova coisa que surge. E tudo isso acaba bagunçando ainda mais nossas mentes destreinadas, digamos assim. E essa imagem aí no fundo dessa pessoa meditando fala um pouco desse nosso processo que a gente vai conversar hoje, que é exatamente essa ideia de disciplina do pensamento. Que é, depois desse diagnóstico, a gente fazer uma proposta de, não exatamente de solução imediata, mas um treino, uma coisa que pode nos auxiliar, que por coincidência também tem estado bastante em voga no nosso mundo. Seja a meditação, mindfulness, o yoga e várias outras modalidades de tentativa de disciplinar esse nosso pensamento. Inclusive, uma recomendação que fica aqui, para o nosso próprio companheiro Haroldo Dutra Dias, que é um palestrante bastante conhecido, bastante importante, ele tem dedicado certo tempo a esse destrinchar dessa meditação para torná-la mais fácil e mais simples e até acessível para todos nós. Por isso, no canal dele tem vários vídeos sobre meditação, dando algumas meditações guiadas, algumas reflexões acerca dela. Acho que vale a pena, é bastante interessante. Talvez seja um bom começo para começar a trabalhar nesse processo de disciplina do pensamento. Mas, para além disso, é importante saber que, conforme o Leonel nos diz, a fiscalização de nossos pensamentos implica a fiscalização de nossos atos. Pois, se uns são bons, outros o serão. Igualmente, e toda a nossa conduta será regulada por um encadeamento harmônico. Ao passo que, se os nossos atos são bons e nossos pensamentos são maus, aí só pode haver uma falsa aparência de bem. E continuaremos a carregar em nós um foco malfazejo, cujas influências espalhar-se-ão, cedo ou tarde, em nossa vida. Então, o que ele começa a apontar também é outro apontamento que eu acho bastante cirúrgico dele, que é essa ideia de que também, por mais que o pensamento seja importante, ele seja parte fundamental da nossa vida, ele não é tudo. Ele não é determinante, ele tem certos aspectos determinantes, mas ele não consegue justificar toda a nossa vivência. Porque, por mais que eles influenciem nossos atos, não adianta nada a gente achar que simplesmente por pensar por 15 minutos em coisas boas, por fazer uma oração, a gente vai conseguir sanar toda a nossa conduta. Porque é importante que o pensamento e a vivência estejam associados, estejam alinhados, para que se possa ter a vida plena e essa comunhão de corpo, mente e espírito. Portanto, que a gente possa fazer esse processo também de tentar encarar e diagnosticar os nossos pensamentos a partir também das nossas ações. E um pouco sobre isso que a gente fala nesse aprimoramento, nesse processo que se dá, que não vai ser imediato, não é do dia para a noite que a gente vai conseguir atingir um pensamento crístico, elevado, mas tudo aquilo que se eleva em direção à luz, eleva-se em direção da liberdade. Esta floresce plena e inteira na vida superior. Quanto mais atrasada e inconsciente é a alma, mais experimenta o peso das fatalidades materiais. Ela é tanto mais livre quanto mais se eleva e se aproxima do divino. Em seu estado de ignorância, é favorável a ela estar submetida a um direcionamento, mas, tornando-se sábia e perfeita, goza de sua liberdade na luz divina. Eu acho muito interessante, espetacular até diria, todo esse processo emancipatório que o Espiritismo é envolvido, que é fulcral para o desenvolvimento do Espiritismo. Que ele vem com o objetivo exatamente de libertar as mentes humanas dessas ideias, dessa moralidade agostiniana, digamos assim, dessa ideia de céu e inferno, anjos, demônios, pecadores, santos, para conseguir desconstruir essa série de valores um tanto quanto maniqueístas e simplistas demais para o nosso mundo, e entender esse processo de libertação, tanto material, das condições opressoras que a matéria nos impõe, mas também dentro da nossa própria mente, conseguindo instaurar um modo de pensamento, um modus operandi na nossa mente, que consiga corresponder a esses anseios de liberdade que o nosso espírito tem, deixando de lado os castigos eternos, essas penas infinitas, e conseguindo entender que cada ação tem uma consequência, da qual nós somos inteiramente responsáveis. Mas essa consequência
está diretamente relacionada às nossas ações, não no que um juiz externo, uma entidade mística determinou, mas simplesmente numa relação de causa e efeito, na qual nós colheremos aquilo que plantamos. Portanto, eu acho que uma coisa que talvez nos auxilie não é de maneira nenhuma fórmula mágica, nenhuma fórmula milagrosa, mas simplesmente uma ideia de sistematizar um processo que é difícil, é toda uma jornada e demanda bastante esforço e vontade, mas talvez quando a gente sistematize ele fica um pouco mais simples. Para entender esse processo de aprimoramento, de evolução e de disciplinamento do nosso pensamento, digamos assim, eu não gosto muito da ideia do termo disciplina, mas um controle maior, uma conscientização do nosso pensamento, talvez seja uma terminologia mais adequada, seria a gente começar, primeiramente, claro, por uma etapa de reflexão. Ou seja, se a gente não tiver consciência daquelas questões que ainda precisam ser regeneradas, que precisam ser tratadas dentro de nós, não tem como a gente efetivamente trabalhar nisso, né? Então, essa reflexão me lembra muito a questão 909 do Livro dos Espíritos, e também a 919, mais especificamente, quando Santo Agostinho vem e pergunta-se, né, para Kardec qual que seria uma maneira mais metodológica para conseguir progredir, aprender e se desenvolver. E ele responde, né, Santo Agostinho, de que o que ele fazia na Terra, que talvez funcione para outras pessoas, era fazer todos os dias, pouco antes de dormir, uma reflexão daquilo que ele tinha feito no dia. Passar em revista aquelas atividades do dia. Ah, no café da manhã eu fiz isso, depois aquilo, com o objetivo de tentar tomar mais consciência de nossos atos, revisando, ver aquilo que foi bom, aquilo que não foi tão bom, aquilo que precisa ser melhorado, aquelas questões que precisam ser continuadas no dia seguinte. E assim a gente consegue diagnosticar de maneira mais clara o que precisa melhorar dentro de nós. Senão fica uma questão muito exagerada, que nós frequentemente fazemos, que é ou nos apegarmos demais a esse orgulho, a esse ego e achar que nós somos perfeitos sem nenhuma imperfeição, ou uma autoestima muito baixa, que acha que a gente não tem nenhuma vantagem, nenhuma virtude, que a gente não conseguiu desenvolver nada até agora, que também é uma inverdade. Portanto, a partir dessa reflexão, a gente consegue se entender um pouco melhor e destrinchar aquilo que precisa ser melhorado, porque aí a gente pode usar um pouco desse desapego. Desapego do quê? Desapego desse ego, desse egoísmo, para conseguir, uma vez que se diagnosticou que existe um problema, e onde está esse problema, é um desapego dessas velhas verdades, desse velho eu, para que você possa começar a trabalhar dentro de si, mas também no exterior. Que a gente possa sair um pouco dessa piedade demais de nós e nos acharmos concertos, como que a culpa é do outro, se desapegar um pouco desse orgulho, desse egoísmo, deixar esse ego um pouco para trás, se desapegar dessas velhas verdades, para que aí, efetivamente, a gente possa trabalhar essa abnegação. Então, essas 3 etapas começariam com a reflexão, que seria a parte mais mental da questão, depois o desapego, que é uma parte emocional, para deixar essas questões de lado e começar a focar no que realmente importa, o fruto dessa reflexão, e depois a gente vai para a abnegação, que é o quê? É colocar para as práticas, é trazer para as mãos. Então, existe esse processo: mente, coração e ação. Na abnegação, eu acho que o exemplo mais clássico que a gente tem disso, talvez seja um pouco difícil ainda para nós, dado o nosso grau evolutivo, mas que ainda pode servir como guia, está expresso e ilustrado muito bem por Jesus na Santa Ceia, naquela última reunião que ele teve com seus discípulos e apóstolos antes de ser efetivamente crucificado. Isso porque naquele momento os seus discípulos, né, estavam questionando e conversando entre si, quase que numa disputa, para ver quem seria o maior entre eles, quem seria o melhor dos discípulos, quem seria aquele que seguiria de maneira mais clara os exemplos de Jesus. E eles discutindo e tal, não sei o que, depois chega Jesus e pergunta, né, o que vocês estão fazendo aí, que palhaçada é essa? Aí eles perguntam para Jesus, né, mestre, quem é o maior de nós? Ele responde com toda aquela simplicidade e clareza que o maior dentre vós é aquele que se fizer menor entre os homens. Depois disso, ele passa a lavar o pé de cada um dos discípulos, mostrando aquela moralidade de profundo amor, abnegação, quase que de servilidade,
que faz-se pequeno para elevar os caídos, os oprimidos, os excluídos e os violentados, que é uma grandeza que ainda é bastante desconhecida por nós humanos, mas que não está em pisar em cima daqueles que estão abaixo de nós, não está em agredir, não está em utilizar dessa grandeza para expandir seus domínios, seus impérios, mas sim em elevar aqueles que ainda estão caídos, aqueles que recalcitram no erro, que é um processo de esquecimento de si mesmo, de colocar o ego embaixo do braço e começar a trabalhar de verdade, arregaçar as mangas e esquecer de si em nome do outro. Assim, é óbvio que não é uma coisa fácil, porque nós ainda estamos muito apegados a essa ideia da matéria, do orgulho, do egoísmo, mas é um processo gradativo. Se a gente torná-lo mais lúdico, mais didático, como foi essa proposta daqui, talvez as coisas fiquem um pouco mais fáceis. Não, não imediatas, obviamente, porque fazem parte da minha jornada, mas mais lúdicas, mais interessantes. E aí a gente chega nesse grande finale, essa ideia, né? Mas por que eu vou tentar me regenerar? Por que eu vou fazer esse esforço? E por que eu vou revisitar essas questões tanto quanto escusas de mim mesmo, dessa própria individualidade que eu carrego, desses milênios, dessas eras de vivências, de explorações e de desenganos, porque faz parte do processo. E é aí que a gente fala sobre a felicidade, sobre essa ideia, sobre esse valor maior que rege muitas das nossas vidas. Quando ele diz que a felicidade não está nas coisas exteriores, nem nos acontecimentos fortuitos ao nosso redor, mas apenas em nós mesmos, na vida interior que sabemos criar para nós. Que importa que o céu esteja negro acima de nossas cabeças, que os homens em torno de nós sejam maus, se tenhamos à frente a luz e no coração a alegria do bem e a liberdade moral? Porém, se eu tiver vergonha de mim mesmo, se o mal tiver invadido meu pensamento, se o crime e a traição morarem em mim, nem todos os favores, nem todas as felicidades da terra me trarão a paz silenciosa e o júbilo da consciência. Portanto, eu acho que esse rememorar, essa conscientização sobre a felicidade é sempre válida, é sempre importante, porque por mais que nós tenhamos uma certa noção disso, muitas vezes a gente começa e a gente volta a tentar buscar felicidade nas coisas transitórias, as coisas fugazes da matéria, seja na aquisição de mais bens materiais ou mesmo nas próprias pessoas que nos cercam. Não serão um casamento, filhos, amigos, família, festas, carros e coisas assim que vão nos trazer felicidade. A felicidade é fruto, como ele muito bem diz, da paz silenciosa e do júbilo de consciência. Porque se nós não tivermos isso, nem todas as bênçãos da matéria, digamos assim, nem todos os privilégios que a matéria pode nos oferecer, nem todos os seus confortos poderão nos trazer um pingo de paz. Porque a felicidade é uma relação intrínseca do ser consigo mesmo, da sensação de pertencer a algo maior que ele mesmo, de conseguir germinar, colocar para fora esses potenciais que ele traz dentro de si, conseguir florescer com toda essa pleiade de sementes, de germes que ele carrega dentro de si, para poder instaurar no mundo essa velha ideia do reino dos céus, que não é nenhum tipo de paraíso em que nós idolatramos e ficamos constantemente nesse processo de adoração, nem um mundo de nuvens em que todos ficam usando branco, coisas assim. Mas é simplesmente um reino em que a mensagem de Jesus, essa proposta regeneradora de amor, de fraternidade, de caridade, reinará entre todos. E só pode reinar entre todos, primeiramente, reinar entre nós, se for esse o nosso lema, esse objetivo principal, que em cima disso possamos fazer essa disciplina, ou melhor dizendo, essa regeneração, essa mudança de prioridades no nosso pensamento para conseguir direcioná-lo para o objetivo que nos aguarda, para essa perfectibilidade que nos espera mais cedo ou mais tarde. Mas eu acho que nossa pequena síntese fica por aqui e nos vemos no próximo estudo. Até a próxima. Tchau.